Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a África, sobre como que o continente africano se insere na geopolítica global da energia, né, na economia política internacional da energia. Então, para começar, né, alguns dados gerais, né, o continente africano responde por cerca de 10% da produção mundial de petróleo. Dados de 2019 eram um pouquinho menos do que isso, 9,6% da produção mundial. A África já chegou a produzir mais, a ter um papel maior, né, no conjunto da produção petroleira no mundo, mas houve um recuo nos últimos anos por conta da redução da demanda global de petróleo e especialmente com a diminuição das importações de petróleo africano pelos Estados Unidos, na medida em que os Estados Unidos, de 8 anos para cá aproximadamente, vem aumentando, né, drasticamente a sua produção de petróleo, né, dispensando, portanto, grande parte das suas importações. A África abriga grandes reservas de petróleo, né, calcula-se com as informações de hoje que exista no subsolo africano 132 bilhões de barris de petróleo em reservas provadas. Isso significa algo como 9,5% do total de petróleo conhecido no mundo. Falar sobre os produtores de petróleo da África, mais de 90% das exportações de petróleo africano estão concentradas em um pequeno grupo de 4 países: Argélia, Angola, Líbia e Nigéria, que são também os mesmos países que possuem as maiores reservas de petróleo no seu território. A Líbia tem provadas 48 bilhões de barris de petróleo em reserva. A Nigéria é o segundo maior dono de reservas da África, com 37 bilhões de barris. Em seguida vem a Argélia, com 12,2 bilhões. E, por fim, Angola, 8,2 bilhões de barris. Isso para falar dos 4 principais produtores, né, e donos de reservas na África. Mas existem vários outros países que também possuem petróleo em seu território. Para citar alguns para vocês, tem o Chad, o Gabão, o Egito, a Guiné Equatorial. Guiné Equatorial, aquele país que ficou conhecido no Brasil alguns anos atrás, quando o governante, que é um ditador que está lá há muitos anos, veio ao Carnaval do Rio de Janeiro com uma comitiva enorme, né, para assistir o desfile de uma escola do Rio de Janeiro, não me lembro o nome qual era, uma escola que ele patrocinou, né, com dinheiro do petróleo da Guiné Equatorial, patrocinando escola de samba no Rio de Janeiro, enquanto a população do seu país, né, na África, vive em extrema pobreza. Mencionar também, entre os produtores menores de petróleo na África, a República Democrática do Congo, o Sudão, assim como o Sudão do Sul, país mais novo do mundo, estado soberano mais novo, que se separou do Sudão depois de uma longa e sangrenta guerra civil, Níger, Camarões, enfim, vários outros. Existe atualmente, né, fala-se muito na existência de uma espécie de corrida para a África, um movimento importante de países ricos, de países desenvolvidos, né, que vão até a África para fazer o que os países mais desenvolvidos, especialmente os países da Europa,
sempre fizeram desde o século XIX, para se apoderar das riquezas da África, sobretudo as riquezas minerais, né? Ouro, diamantes, minérios os mais variados, e também o petróleo e o gás natural. Esse movimento, essa corrida para a África, ele tem duas mãos. De um lado, o interesse dos países do Ocidente, das suas empresas, nos lucros que podem ser obtidos com a exploração dos recursos naturais africanos, e, de outro lado, o interesse dos governos desses mesmos países em obter rendas. No nosso caso, estamos falando do petróleo, as rendas do petróleo. Assim como aconteceu no início da história da indústria do petróleo, no final do século XIX, nas primeiras décadas do século XX, em que as grandes empresas de países ricos foram buscar petróleo na periferia do mundo, em países recentemente independentes, países com estados frágeis, semicolônias, além das suas próprias colônias. Da mesma forma, verifica-se, na atualidade, o mesmo problema presente 100 anos atrás. Os países que têm petróleo em seu território na África, eles não têm as condições básicas necessárias para que eles explorem essa riqueza por eles mesmos. Falta capitais, falta tecnologia, falta mão de obra especializada, falta empresas capacitadas para levar adiante essa exploração. Então, esses países se tornam dependentes de empresas estrangeiras para se instalarem lá, assinarem contratos com esses governos, para que então o petróleo e o gás seja extraído. Na África, atualmente, estão presentes praticamente todas as grandes empresas transnacionais de petróleo, com destaque para algumas que vocês já ouviram falar em outras aulas: a Shell, a Exxon, a BP, a Chevron, a Total, francesa, a Eni, italiana, mas também empresas de outras partes do mundo, empresas como a Petronas, que é a empresa de petróleo da Malásia, as empresas da China, vamos falar um pouco mais sobre a China logo ali adiante, até mesmo a Petrobras, no final da década passada, no começo dessa década, também fincou ali a sua bandeira no continente africano, participando de consórcios para a exploração de petróleo em vários países. Depois, mais tarde, com a crise na Petrobras, essas participações da Petrobras foram vendidas. Hoje a Petrobras já está fora da África, assim como praticamente de todas as operações internacionais que essa empresa brasileira tinha. Esse é um assunto também para uma próxima aula. Essas empresas estrangeiras, todas elas para explorar o petróleo na África, e formam parcerias, joint ventures, com empresas locais. Então, a empresa estrangeira que vai operar em Angola, por exemplo, faz sua parceria com a Sonangol. As empresas que vão operar na Nigéria fazem a sua parceria com a empresa estatal nigeriana de petróleo. Porém, essas parcerias elas dizem respeito à propriedade dos recursos, e a divisão da receita. É uma parceria nas ações, na propriedade acionária desses empreendimentos. Mas, na prática, quem vai colocar a mão na massa, quem vai ali perfurar, extrair o petróleo, são as empresas de fora. Não existe nenhuma empresa africana capaz de explorar ela própria o seu petróleo. É importante a gente, deixa eu ver aqui nas minhas anotações para não me perder, a pergunta, o que torna a África atraente aos investidores
estrangeiros, né? Por que essa corrida para a África? Aí são vários aspectos, né, que respondem a essa pergunta. O que torna a África, o petróleo africano, tão atraente? Em primeiro lugar, a sua qualidade. É um petróleo considerado leve ou doce, como dizem os especialistas, né, pessoas do mundo do negócio, mesmo do petróleo. É um petróleo de alta qualidade, o tipo que é preferido pelas refinarias, as refinarias que vão, né, ali produzir os derivados, né, de petróleo que vão ser efetivamente comercializados. Outro fator, né, as reservas de petróleo na África, né, são praticamente todas elas chamadas de reservas novas, reservas que estão sendo exploradas há relativamente pouco tempo, né. Somente na década de 1990 que a exploração de petróleo na África começou a ganhar impulso. Os primeiros empreendimentos de exploração petrolíferas na África remontam à década de 1950. 1950, quando nas outras partes do mundo já se explorava, produzia petróleo havia muito tempo. O Oriente Médio ele começa na primeira década do século XX, assim como a América Latina, né? Em outras partes do mundo, nos Estados Unidos, na Rússia, no México, né? Na atual Indonésia, né? Já se produzia petróleo ainda no século XIX. Então, a África teve uma entrada tardia, né, no contexto global do petróleo, o que faz com que as suas reservas sejam comparativamente novas. Isso significa que, mais adiante, quando em outras partes do mundo as jazidas petrolíferas já estiverem se esgotando, né, a África ainda terá muito petróleo para ser extraído. Tudo isso, evidentemente, torna mais atraente, né, o investimento dessas empresas no continente africano. Vamos em frente. Né, outros atrativos, as empresas estrangeiras na África. O continente africano ainda não foi totalmente prospectado, né, totalmente pesquisado do ponto de vista da existência de petróleo. Isso significa que ainda há uma alta probabilidade de que existam grandes reservas a serem descobertas. Um outro aspecto, né, tem relação, né, com o baixo índice de desenvolvimento humano dos países africanos de um modo geral. Né? Essas condições de pobreza da população africana, da maioria dessa população, faz com que o consumo interno de petróleo na África seja muito pequeno. O consumo interno sendo muito pequeno, isso significa que a maior parte da produção de petróleo que é extraída nesses países, ela está liberada para ser exportada. O mesmo não acontece na América Latina, né? E mesmo no Oriente Médio tem ocorrido um aumento muito grande do consumo de petróleo nos próprios países onde esse petróleo é produzido, como no Irã, como na própria Arábia Saudita. Outro aspecto que torna a África muito atraente para a indústria global do petróleo é a sua localização geográfica. O petróleo quase todo é extraído em países litorâneos, países que têm acesso ao mar, né, sobretudo o Atlântico, né, o Pacífico bem menos, e esse petróleo é colocado em navios petroleiros que já saem dali direto para o mar aberto. Não precisam passar pelo canal do Panamá, não precisam passar pelo canal de Suez, não precisam passar por estreitos, né, que podem tornar complicado o tráfego dessa riqueza numa situação de conflito internacional. Né? Então isso é mais um fator que favorece a África. Um outro fator
é que cada vez mais as reservas de petróleo que são desenvolvidas, como dizem os especialistas, as pessoas da indústria do petróleo, desenvolver uma reserva significa botar ela para jorrar, extrair realmente de fato esse petróleo. Cada vez mais as reservas que são desenvolvidas na África são reservas offshore. Petróleo offshore é o petróleo que é explorado no mar. No Brasil, por exemplo, mais de 90% da produção da Petrobras é offshore. O petróleo que é obtido em plataformas marítimas, não é o petróleo em terra firme. O fato de se explorar petróleo offshore traz algumas vantagens para a empresa que está levando adiante esse empreendimento. Essa exploração ela fica isolada em relação à sociedade, à população do país ao qual esse recurso pertence. Então, em caso de conflitos internos, guerras civis, golpes de Estado, protestos, manifestações, etc., tudo isso passa muito longe, né, dos campos onde o petróleo é realmente extraído, já colocado em navios e vai embora, né, vai embora para bem longe dali. Né, e isso interessa, evidentemente, as empresas, né, que não querem que o seu negócio, o lugar onde eles obtêm os seus lucros, esteja sujeito a interferências. E, finalmente, né, as condições muito favoráveis que a África oferece aos investidores estrangeiros, condições privilegiadas, margens de lucro e regras mais favoráveis do que em outras partes do mundo. Por exemplo, na Nigéria, a parcela da renda petroleira que é apropriada pelo Estado é, em média, de 57%, enquanto que na maior parte do mundo, essa participação do Estado Nacional na renda petroleira costuma ser de 70%, 75%, até 80%, dependendo do caso. Então são condições mais lucrativas para os empreendedores estrangeiros na África do que em outros lugares. O Michael Clair, um grande especialista em geopolítica do petróleo, vários textos dele já compartilhei com vocês na nossa plataforma, vamos discutir outros textos deles mais adiante. Ele falando sobre a África, tem aqui uma frase que eu vou citar para vocês. Diz o Michael Clair: o que torna a África tão tentadora atualmente é exatamente o mesmo motivo que a levou a atrair predadores estrangeiros nos séculos anteriores. A vasta abundância de matérias-primas vitais em um continente dividido, politicamente débil e ostensivamente aberto à exploração internacional. Então ele está falando de uma fragilidade estrutural, que se manifesta no continente africano na sua relação com governos e com empresas estrangeiras. A África é um continente em que a descolonização é relativamente recente. Nós, na América Latina, estamos comemorando, os países latino-americanos, nesse período, 200 anos de independência. As independências da África estão comemorando 50 anos. Se nós até hoje não podemos dizer que somos totalmente independentes, imagina a situação na África. Você olha para o mapa da África, atualmente são, se não me engano, 57 países, e todos esses 57 países, com apenas uma única exceção, que é a Etiópia, os outros países todos da África passaram a maior parte do século XX na condição de colônias
de países europeus. E isso tem efeitos de longo prazo, efeitos estruturais. Ainda hoje, na maioria dos países africanos, o quadro político é bastante complicado. São estados nacionais frágeis, pouco estruturados, governos sem legitimidade, uma presença muito grande de regimes ditatoriais, mesmo naqueles países africanos que formalmente aplicam as regras da democracia, essa democracia é muito débil. A presença de uma sociedade civil organizada, capaz de discutir quais que devem ser as regras, de que maneira organizar o aproveitamento desse recurso que é o petróleo e outras riquezas, outros produtos que eles têm, isso não existe, ou existe apenas de uma maneira ainda muito incipiente na África. O resultado disso é que esse petróleo todo acaba trazendo poucos benefícios para a maioria dos africanos. Os benefícios da exploração petrolífera na África são muito duvidosos. Esses países que exportam petróleo, eles são tão pobres quanto os países que não dispõem dessa riqueza. Essa é uma indústria que gera muito poucos benefícios econômicos. É uma indústria muito intensiva em capital e pouco intensiva em trabalho, ou seja, com um pequeno número de trabalhadores, quase todos, grande parte, trabalhadores muito especializados, operários muito qualificados, técnicos que os países africanos não têm condição de formar, técnicos que vêm, em sua maioria, da Europa ou da China, cada vez mais, ou dos Estados Unidos. Então, os melhores empregos da indústria do petróleo ficam nas mãos de estrangeiros. Essa indústria, essas empresas, elas compram de fora praticamente tudo o que elas vão utilizar, todo tipo de peças, de equipamentos, até mesmo a alimentação desses trabalhadores, em grande parte, vem de fora. Então, essa riqueza, ela não se espalha pela sociedade. É uma indústria que funciona na chamada economia de enclave. Economia de enclave é aquela que se instala, são empresas que se instalam para explorar um determinado recurso, com muito pouca conexão com o seu entorno, com as comunidades, com a população e a vida econômica existente ao seu redor. Para complicar as coisas, essa indústria petrolífera na África, ela opera em condições de pouca transparência. Existe muita corrupção, níveis, aliás, chocantes, altíssimos de corrupção na África. Tudo isso contribui para que essa riqueza, gerada pelo petróleo, venha a trazer muito poucos benefícios para as sociedades dos países aonde ela se instala. A África, então, é um continente rico em petróleo, mas a maioria da população desses países que tem tanto petróleo não tem acesso à eletricidade, não dispõe de gás de cozinha. Grande parte das pessoas do mundo que precisam buscar lenha para cozinhar estão situadas no continente africano. Um exemplo que vale a pena mencionar aqui, dessa contradição existente na exploração do petróleo na África, é o que ocorre na Nigéria. Nigéria, o maior produtor de petróleo na África subsaariana. O que eu tenho falado aqui da África se refere mais à chamada África subsaariana, e menos ao chamado Norte da África. Norte da África são países árabes que vivem num contexto geopolítico e cultural
muito mais próximo do Oriente Médio do que ao restante do continente africano. Então, entre os países da África subsaariana, a Nigéria é aquele que possui as maiores reservas de petróleo e de gás natural. Porém, a renda obtida com essas riquezas, ela acaba sendo cronicamente apropriada por uma pequena elite, por um grupo privilegiado existente dentro da Nigéria, que são os chefes militares, os generais, os coronéis das forças armadas, a alta oficialidade e alguns grupos da sociedade vinculados, a essa elite militar que controla a Nigéria desde a sua independência em 1960. A Nigéria, aliás, é tema de um filme que eu estou pedindo para vocês assistirem, um dos episódios daquela série Os Segredos das Sete Irmãs, episódio 2, o Eldorado Negro, como eles institulam, tem ali um longo trecho mostrando os problemas todos, as contradições da indústria do petróleo na Nigéria, inclusive os graves impactos ambientais que as companhias transnacionais que exploram petróleo na Nigéria têm causado ao longo dessas décadas de presença dessas empresas na Nigéria. Na Nigéria, a exploração de petróleo, historicamente, ela se concentrou numa parte específica do país, que é o delta do rio Níger. Nessa região há um impacto ambiental tremendo. Quando essa indústria foi instalada, 30 anos atrás, 40 anos atrás, os cuidados com o meio ambiente eram nulos. O petróleo é uma indústria que gera muito resíduo, gera muita sujeira, muita água contaminada, e esses resíduos todos eles eram simplesmente jogados ali no meio ambiente, poluindo a terra, poluindo a água, inviabilizando a agricultura, inviabilizando a criação de animais, impedindo até mesmo que os habitantes tivessem acesso à água potável. Então, consequências ambientais ali muito perversas, e, por outro lado, sem trazer benefícios aos habitantes daquela região de onde o petróleo era extraído. Nesse caso, o delta do rio Níger, uma nação tribal local, os Ogones. Houve muito protesto, houve fortes movimentos sociais dos Ogones contra as empresas petrolíferas na Nigéria, a favor de condições mais justas, de compensações efetivas àquela população de onde o petróleo era extraído. E esses protestos foram duramente reprimidos pelos militares que controlavam a Nigéria na África. O líder desse movimento, um escritor chamado Ken Saro-Wiwa, um homem conhecidíssimo no mundo, foi preso, acabou sendo condenado à morte e executado junto com 8 de seus companheiros, um processo e uma execução que foram um grande escândalo internacional, envolvendo inclusive a empresa Shell, que é a empresa estrangeira que está justamente instalada nessa região do delta do rio Níger, que poderia ter salvado a vida desses militantes ambientais, e ao contrário, por trás ali dos bastidores, estava estimulando a repressão. No bojo desse conflito, surge nos anos 90 um movimento, o primeiro movimento social enfim, insurgente, relacionado diretamente com o petróleo, que é o movimento pela emancipação do delta do Níger. Habitantes locais da nação Ogoni, da África, que partem então para ações de sabotagem contra as empresas estrangeiras, ataques contra os oleodutos,
né, sequestros de engenheiros, de técnicos nessas empresas, a um tal ponto que, em 2007, as empresas que operavam no delta do Níger, a Shell e a BP, suspenderam as atividades naquela região por falta de segurança. Ocorre também na Nigéria, assim como em outros países da África, isso é generalizado, né? Tem a ver com a pobreza da África, né? Ocorrem com muita frequência ataques da população a oleodutos com a finalidade de roubar petróleo. Então os oleodutos são rompidos, né? É impossível se controlar, se fiscalizar centenas e centenas de quilômetros de oleodutos, então a população faz furos nesses dutos para arrancar o petróleo, que é utilizado, né, sobretudo para cozinhar alimentos. Então, mais um fator complicador da exploração de petróleo em alguns lugares da África. Apesar disso, a Shell continua com uma presença muito grande na Nigéria, porque cada vez mais ali os lugares de onde o petróleo é extraído são plataformas offshore, onde então o povo não tem acesso, né? As empresas podem levar adiante o seu negócio sem problemas, né? Sem impedimentos. Queria falar agora um pouco sobre esses atores externos, né? Esses países que estão presentes na exploração de petróleo da África através das suas empresas, né? Começando com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, nas últimas décadas, nos anos 50, anos 60, anos 70, anos 80, eles simplesmente não deram importância à África. A África não era uma região estratégica no cenário da Guerra Fria, né? As prioridades dos Estados Unidos estavam em outras partes do mundo. Isso muda nos anos 90, justamente em função das descobertas de petróleo. Petróleo, né, em muitos países do continente africano. Os Estados Unidos se interessam por esse petróleo, né, veem no petróleo africano uma alternativa ao petróleo do Oriente Médio, que eles exportavam em grandes volumes, né, durante toda a segunda metade do século XX. Então, na busca de diversificar o fornecimento de petróleo aos Estados Unidos, empresas daquele país se instalam, né, por toda a África, sobretudo a Exxon e a Chevron. Essa presença das empresas dos Estados Unidos vem acompanhada da presença militar, né? Em 2007, o presidente Bush, né, George W. Bush, o Bush filho, ele cria um comando militar das Forças Armadas dos Estados Unidos, específico para a África, que é o AFRICOM. Nos anos 90, né, e na primeira década de 2000, os Estados Unidos vão liderar a exploração de petróleo na África. No entanto, ocorre uma mudança a partir da década de 2010. Na década de 2010, né, os Estados Unidos desenvolvem novas tecnologias de exploração de petróleo, né, com a introdução do fracking, o fraturamento hidráulico, que permite a exploração de valiosas reservas de petróleo e de gás situadas nos Estados Unidos, nas camadas do xisto do subsolo, reservas que já eram conhecidas, mas que até então, né, até essa primeira década do século XXI, não eram exploradas por falta de tecnologia. Essa tecnologia surgiu, né, a inovação tecnológica permitiu um aumento enorme na produção de petróleo e também de gás natural nos Estados Unidos, tornando dispensáveis essas exportações de petróleo africano. Então, a relação dos Estados Unidos com o petróleo na África está num acentuado declínio,
ao longo de todos esses últimos anos, né? Para vocês terem uma ideia, né, estatísticas mostram que, né, a partir de 2004 até a atualidade houve uma queda de 90% nas exportações de petróleo africano pelos Estados Unidos, ou, olhando pelo inverso, das exportações, né, de petróleo da África para os Estados Unidos. Eu falei importações dos Estados Unidos, né, da África. Às vezes a gente troca palavra. Falar do Reino Unido, né, rapidamente, né, grande parte, né, do que são hoje os países independentes da África foram no passado colônias do Reino Unido, né, integrantes do Império Britânico, né. O Reino Unido foi a principal potência imperialista na África, né. Depois da independência dessas antigas colônias britânicas na África, a antiga metrópole continuou mantendo, né, relações econômicas bastante intensas, né, com esses novos países, né. E isso se vê claramente, né, na área do petróleo, né. Aqueles países de língua inglesa, né, que foram colônias britânicas, e dentre esses países, os que têm petróleo, né, ali eles têm uma presença preponderante das empresas britânicas. Então, a BP e a Shell que é anglo-holandesa, mas não deixa de ser britânica, né, estão muito presentes nesses países, com destaque para a Nigéria. Esse é o fenômeno chamado de neocolonialismo. O colonialismo termina, mas não termina, porque esses países que se tornam soberanos, né, eles permanecem dependentes economicamente. Isso acontece com as antigas colônias britânicas e também com as antigas colônias francesas, né, por um fator que se deve ao puro acaso. Existe muito mais petróleo nas antigas colônias francesas do que nas antigas colônias britânicas, com exceção da já mencionada aqui Nigéria. E a França mantém, da mesma forma como o Reino Unido, laços que se podem chamar de laços neocoloniais, né, com suas antigas possessões na África. Então, a grande empresa de petróleo francesa, que é a Total, né, ela controla o petróleo de praticamente todos os países de língua francesa na África, os países francófonos, como o Gabão, como a República Democrática do Congo. Essa empresa francesa Total, ela obtém mais da metade da sua receita a partir dos campos de petróleo que ela controla no continente africano. Deixa eu olhar aqui, né? E por fim, né, vamos falar sobre a China. A China, né, é a potência estrangeira que mais tem expandido a sua presença na África ao longo das últimas 2 décadas. Né. Isso ocorre em todas as áreas, né, são empreendimentos chineses de todos os tipos, principalmente na exploração de recursos minerais, né, entre eles com especial destaque o petróleo. As 3 grandes empresas de petróleo chinesas, que é a CNPC, a CNOOC e a Sinopec, estão presentes, né, com muita intensidade, né, em muitos países africanos, em mais de 20 países da África. Essas empresas, que são empresas de economia mista, porém controladas pelo governo, elas operam numa lógica que é uma lógica dupla. De um lado é uma lógica comercial, essas empresas elas buscam o lucro, como qualquer outra empresa,
Mas, ao mesmo tempo, essas empresas petrolíferas chinesas, elas também são agentes do Estado, né? Agentes a serviço dos interesses nacionais da China no continente africano. Além do lucro, né, elas têm dois outros objetivos: a diversificação dos fornecedores de petróleo para a China. A China, conforme já foi dito na aula sobre matriz energética chinesa, a China tem uma forte dependência das importações de petróleo. Então, há uma questão ali de segurança energética envolvida. E, em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, a melhor maneira de se garantir a segurança energética é diversificando os fornecedores. Ou talvez a segunda melhor maneira. A melhor maneira é você tendo autonomia, não precisando importar. Mas são muito raras essas situações de autonomia. Então, o mais seguro mesmo é diversificar os fornecedores, porque se houver algum problema com algum fornecedor específico, isso não vai prejudicar o abastecimento geral daquele estado. E há um outro objetivo das empresas chinesas, que é o controle das reservas de petróleo e de gás de países africanos, de maneira a garantir que esse recurso, depois de extraído, que ele possa ser exportado para a China, onde ele é tão necessário. As empresas chinesas, então, elas se fazem muito presentes, elas concorrem com empresas de outros países, e nessa competição a China tem uma vantagem que as empresas do Ocidente, de um modo geral, não têm. As empresas da China têm a vantagem de serem estatais. Ou seja, quando uma empresa chinesa, digamos a Sinopec ou a CNPC, estão disputando um contrato para a exploração de petróleo numa determinada área, num determinado país, não é apenas a empresa que está nessa disputa, nessa batalha. Quem está nessa batalha é o Estado chinês. O Estado chinês que entra em cena para fazer com que a balança penda para o lado da empresa do seu país. Então, o que acontece é que a empresa chinesa, quer dizer, além de oferecer na negociação as melhores condições, discutir qual que vai ser a participação na renda, etc., como que essa renda vai ser partilhada, ela pode oferecer benefícios que uma empresa privada não é capaz. Então, ela oferece a China como compensação para obter acesso ao petróleo de determinados países africanos. A China oferece empréstimos aos governos, empréstimos a juros baixos. A China se prontifica a construir escolas nesses países, hospitais, estradas, portos, oferece facilidades de acesso ao mercado consumidor da China, dos produtos desses países africanos. Enfim, uma série de vantagens que uma empresa dos Estados Unidos ou uma empresa da Europa não poderia oferecer. Então, digo isso aqui então para terminar essa visão aqui panorâmica, bastante geral sobre o petróleo na África. Eu paro por aqui, espero que essa exposição tenha sido proveitosa e interessante para vocês. Um abraço a todos.